Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o perfil de pessoa que sempre está deixando as coisas para depois? Ah, amanhã eu faço, depois eu resolvo, depois eu começo aquele projeto, amanhã eu coloco em prática, hoje eu tô sem cabeça, tô com problemas demais, hoje eu não vou conseguir. Se você tem esse perfil de pessoa, se a sua resposta for sim, você chegou no lugar certo. Esse perfil pode estar drenando os seus sonhos, afastando você de viver uma vida completamente diferente, uma vida de realizações. E hoje eu quero tocar especificamente nesse ponto. Eu vou trazer para você uma frase desse livro aqui, ó, do Rob Sharma, o livro O Clube às 5 da manhã. Primeiro, eu não vou trazer nenhum conceito nem nada do tipo para fazer você acordar às 5 da manhã. Porém, esse é um excelente livro para quem está buscando mudança pessoal, mudança de hábitos. E tem uma frase aqui dentro desse livro que me fez mudar a minha forma de enxergar como eu estava gerenciando o meu tempo, as minhas prioridades, como eu estava gerenciando a minha vida. Eu já li esse livro 2 vezes e essa é uma das minhas frases preferidas. Abre aspas. Preciso dizer que muitos de nós morrem aos 30 anos e só são enterradas aos 80. Fecha aspas. Olha a profundidade dessa frase. Muitos de nós morrem aos 30, mas só são enterrados aos 80. O que o autor quis dizer com isso? É uma morte literal, física e espiritual? Não. Ele quer dizer da morte dos nossos sonhos, a morte dos nossos objetivos, a morte da nossa alegria, a morte daquela sensação de viver, daquela alegria, daquela paixão, daquela vontade de estar vivo, de acordar, de trabalhar, de passear. É isso que o autor quer dizer e esse vai ser o tema desse vídeo. Então, se você está passando por esse momento difícil na sua vida, onde você está meio que sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de viver, onde você está ali sem brilho no olhar, esse vídeo é para você. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, você chegou no ponto de partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que está tudo bem, para quem quer assumir o controle da sua própria vida, para quem quer parar de repetir padrões e começar a construir uma vida nova, uma vida melhor, feliz, com propósito, riqueza. Então, se você faz parte desse tipo de pessoa, já deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Agora vamos se aprofundar mais nessa frase. Muitas pessoas morrem aos 30 anos. O que isso quer dizer? Você já deve ter percebido que na sua vida atual ou em algum momento da sua vida você já passou por isso, aonde você acorda, trabalha, resolve problemas, tem responsabilidades, acaba se distraindo um pouco para poder relaxar a sua mente e no outro dia o ciclo se repete, no outro mês o ciclo se repete, depois o ciclo se repete e assim vai consecutivamente. Você já deve ter percebido ou você está passando por isso na sua vida agora. E aí nasce essa frase do livro, que muitas pessoas morrem aos 30 anos. Por quê? Durante a nossa juventude, infância, adolescência, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Na nossa cabeça, nós idealizamos a vida perfeita. Eu, particularmente, sonhava muito quando eu chegasse aos 18 anos, quando eu chegasse aos 25 anos. Eu sonhava com uma vida completamente diferente da que eu vivia durante a minha adolescência. Eu idealizava uma vida perfeita, uma vida com casa, carro, viagens. E você também provavelmente fazia o mesmo. Ninguém idealiza problemas, ninguém idealiza uma vida que não tem felicidade. É natural do ser humano, a gente sempre sonha com um futuro melhor. Só que as responsabilidades vão chegando. O tempo vai passando, você vai construindo a sua família, você vai tendo responsabilidades que você nem sequer pensou ou sonhou. E a vida vai mostrando a sua outra face de problemas, brigas, intrigas, responsabilidades, é trabalho, é família, é relacionamento. E isso é muito mais que rotina. Isso se torna um piloto automático. Quando você começa a viver a sua vida de forma inconsciente, você vai vivendo por viver, você vai repetindo as mesmas coisas todos os dias sem pensar, sem decidir. Você começa a apenas reagir à vida ao invés de construir. Lembra que eu falei da diferença quando éramos jovens? Crianças, adolescentes, a nossa cabeça ela construía um futuro ideal, ela construía uma vida, um sonho.
Agora, quando a gente chega na casa aí dos 30, que tem esse excesso de problemas, de coisas para fazer, para resolver, a gente começa a entrar nesse piloto automático de só reagir. A gente começa a reagir às coisas que aparecem, a gente perde aquela força criativa, aquela força imaginativa de como você pode fazer uma vida diferente. E aí a gente começa a entrar nesse ciclo. Um ciclo de só reagir à vida, um ciclo de viver de forma inconsciente, no automático. Todas as escolhas, todas as tarefas, todos os seus hábitos, você apenas vai repetindo, repetindo, repetindo. E aqui que nasce o verdadeiro problema. O tempo, ele passa de qualquer maneira. Você vivendo de forma consciente, o tempo vai passar. Você vivendo de forma inconsciente, o tempo vai passar. Você assumindo o controle da sua vida, o tempo vai passar. Você vivendo no piloto automático, o tempo vai passar. O tempo passa de qualquer forma. E quanto mais vivermos de forma inconsciente, dia após dia, sem pensar, sem raciocinar, sem refletir, sem analisar, é pior para os nossos sonhos, porque o tempo passa e a gente não realiza nada do que a gente sonha. O tempo passa e a gente não realiza nada daquilo que a gente realmente queria. E esse é o motivo de muitas pessoas morrerem aos 30 e só serem enterradas aos 80. Analisa na vida, na rua, olha para as pessoas, quantas pessoas você vê com um olhar vazio, triste, porque os problemas tomaram conta. Olha quantas pessoas não têm mais aquele prazer de viver, aquela energia, aquela empolgação. Quantas pessoas estão vivendo à base de remédio só para poder se manter de pé, acordar, refletir, reagir. E isso não é vida. Por isso que o autor traz nesse livro essa frase. Muitas pessoas morrem aos 30, mas só são enterradas aos 80. De tanto repetir certos padrões, de tanto repetir as mesmas coisas, elas perderam a alegria de viver. Uma das frases mais conhecidas da filosofia é a frase de Sêneca. Essa frase diz o seguinte: não é que temos pouco tempo, é que não sabemos aproveitar o tempo que temos. Essa frase ela retrata muito a nossa realidade. Ela retratou a minha realidade por muito tempo e provavelmente ela retrata a sua realidade. Aonde você tem investido o seu tempo, a sua energia? Eu sei que você trabalha, que você estuda, que você tem as suas responsabilidades, que você tem a sua família. Mas e o restante do seu tempo, para onde que tá indo? Tá indo para as redes sociais? Tá indo para Netflix? Tá indo para o barzinho? Tá indo para as bebidas? Tá indo para o quê? Aonde que você tá colocando o seu tempo? Por um grande período da minha vida, o meu tempo, ele escorria pelas minhas mãos porque eu não fazia a menor ideia de onde que eu estava colocando ele. Eu saía, bebia, repetia os mesmos ciclos, perdia o meu tempo com coisas que não faziam sentido para o meu futuro e isso fazia eu perder tempo. E tempo é vida. No momento que você está perdendo tempo, você está perdendo vida. A vida ela é finita. A vida ela tem um momento final e aqui nós estamos vivendo uma experiência e quanto mais tempo a gente perde, menos tempo de experiência a gente tem. É como se você fosse, por exemplo, em um parque de diversões e ficasse o tempo inteiro ali sentado mexendo no celular ou se não na barraquinha comendo e bebendo. Você não aproveita, você não brinca, você não se diverte. A vida é só diversão? Não, tem os problemas, mas os problemas foram feitos para a gente crescer e evoluir. Porém, se você vive no automático, você não aproveita nada disso. Você não cria, você não constrói, você apenas reflete algo que você plantou. Não tem como hoje você chegar e reclamar da sua vida, falar, minha vida não presta, hoje nada tá bom, isso é culpa dos meus pais, isso é culpa do meu trabalho, isso é culpa do meu relacionamento. Não, isso daí é o resultado do que você veio plantando, inconsciente ou conscientemente. E na maioria das vezes as pessoas fazem essa plantação de forma inconsciente. O tempo ele não perdoa. O tempo ele não volta, o tempo não tem como você resetar para você viver algo de novo. Você não tem como voltar para sua infância, para sua adolescência. Passou, não volta mais. E tudo que você vem repetindo hoje
vai refletir no seu futuro. Não tem como voltar para sua adolescência, para sua infância. Já passou, acabou, não volta mais. E tudo que você vem fazendo hoje vai refletir no seu futuro. Presta atenção. O que você tem feito hoje? Como que você vai viver os seus próximos anos? Como que vai ser daqui a um ano? Se você continuar repetindo as mesmas coisas, vai viver as mesmas coisas. Daqui a 3 anos, 5 anos. Então, se você está cansado dessa vida, você precisa mudar aquilo que você vem fazendo hoje. A vida, ela não volta atrás só porque você se arrepende. A vida não volta atrás para saber se você fez algo de legal, algo de bom ou não. Se você continuar repetindo as mesmas coisas que você repete hoje, aonde você vai parar? Se você continuar repetindo as mesmas coisas que você tem feito hoje, aonde você vai chegar? Daqui a 5 anos, 10 anos você vai estar parado com as mesmas perguntas, com as mesmas reflexões. Por que que a minha vida está desse jeito? Eu não quero viver a vida desse jeito. Então o que que você tem que fazer? É mudar a forma com que você vive hoje. A forma com que você pensa hoje. Você precisa mudar você. Não é o trabalho, não é as pessoas, não é o mundo lá fora. Você precisa mudar você. É você que é responsável pelo seu futuro. É você que constrói aquilo que você vai viver amanhã. É você que constrói aquilo que você vai viver daqui a 5 anos. Então aqui no canal Ponto de Partida eu sempre trago uma forma de você assumir o controle da sua vida. E o seu ponto de partida é esse. O que você tem feito com o seu tempo? O tempo, ele traz um resultado. O resultado, ele vem em forma de juros compostos. Se você vem colocando o seu tempo em problemas, se você vem colocando o seu tempo em distrações, se você vem colocando o seu tempo em coisas fúteis, você vai colher mais disso. Então dá tempo você fazer alguma coisa diferente. Quem você foi não define quem você pode se tornar. Quem você foi define quem você está sendo hoje, o que você está vivendo hoje. Mas quem você vai se tornar, você consegue mudar. Dá tempo você se tornar uma pessoa diferente, com pensamentos diferentes, com ações diferentes, para você colher resultados diferentes. Ou você muda, ou tudo se repete. O ponto de partida de hoje, o ponto de partida da sua vida pode ser assumir o controle do seu tempo. Analisa, entra no seu celular, vê o quanto tempo você gasta no Instagram, vê o quanto tempo você gasta no TikTok, vê o quanto tempo você gasta no barzinho, vê o quanto tempo que você gasta no rolê, quanto tempo de vida você está jogando fora. E eu não estou falando aqui para você se tornar uma pessoa chata, para você parar de sair, de se divertir. Pelo contrário, você precisa ter esses momentos de descompressão, porém você também precisa dedicar o seu tempo a crescimento, a mudança. Porque, pensa comigo, se você está indo nessa rota, que é onde a sua vida está agora, que você não gosta, se você continuar, você vai ter mais do mesmo. Então você precisa mudar a direção que você está indo. E como que você faz isso? Com tempo, conhecimento e ação. Tempo, conhecimento e ação. Quanto mais você investe em conhecimento e você muda as suas ações, com o tempo você tem novos resultados. E isso vai fazer com que você chegue em novos destinos. Não tem outra forma. Se você continuar vivendo da mesma maneira, você vai viver as mesmas coisas. E nesse bate-papo sincero que eu tô tendo com você, eu desejo muito para sua vida que você não repita as mesmas coisas. E por muito tempo na minha vida, eu caí nessa mesma armadilha, nesse mesmo ciclo de repetir as mesmas coisas, de viver os mesmos problemas, até que eu parei e vi que o problema não era o mundo externo, era a forma com que eu estava vivendo a minha vida. E foi através de muitos livros, como esse aqui, ó, o Clube às 5 da manhã, que eu consegui assumir o controle da minha vida, que eu consegui mudar as coisas que eu estava repetindo. E se você assumir o controle do seu tempo, você também vai assumir o controle da sua vida, porque você vai identificar aonde que você vai colocar a sua energia, aonde que você vai colocar o seu tempo, o que você vai poder fazer para mudar. É um livro que você precisa ler? É um ambiente que você precisa mudar? É um Instagram que você precisa controlar o tempo? É beber menos? É sair menos? O que que você deve fazer?
É você. Essa resposta é com você. A sua vida é única. Cada ser humano é único. Eu canso de falar isso aqui no canal. Cada ser humano é único, tem um ponto de partida único, tem soluções, tem um momento de vida único. Então só você vai poder ter essa resposta. O que você precisa fazer para você mudar? Aonde que você está desperdiçando o seu tempo de vida? Aonde que você precisa colocar mais tempo da sua vida para você ter um resultado melhor e diferente? Só você tem essa resposta. Então assuma o controle da sua vida. Comece a viver de uma forma diferente. Assuma o controle do seu tempo. Só assim você vai quebrar esse padrão. Ou você muda ou tudo se repete. E eu tenho certeza que você não quer mais repetir as mesmas coisas, não é? E se você chegou até aqui, esse momento do vídeo, eu tenho certeza que essa mensagem fez sentido para você. Novamente, deixa o seu like se você ainda não curtiu o vídeo, se inscreve no canal, toda semana tem vídeos como esse. Aqui estamos em uma luta para construir uma vida totalmente diferente, com conquistas, sonhos, uma vida de felicidade e não aonde você vai chegar aos 30 anos triste, desanimado. O primeiro ponto é esse, parar de fingir que tá tudo bem e assumir o controle da sua vida. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar mais um vídeo aqui especial para você que vai te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, de liberdade pessoal. É só clicar aqui nesse vídeo e eu te aguardo lá.